Fábio Moraes de Geografia e na videoaula de hoje iniciaremos a apresentação do livro do 7º ano Por Dentro da Geografia. O primeiro capítulo desse livro trata da formação do território brasileiro e precisamos entender que o território brasileiro, esse contorno que nós conhecemos no mapa, não foi sempre dessa forma. A partir da hora que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, eles foram avançando para o interior e ampliando também o seu domínio sobre o litoral, até que o Brasil tivesse a configuração que nós vemos hoje. Como isso aconteceu? É o que vamos descobrir um pouquinho na aula de hoje. Então, o primeiro tema a ser discutido é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, então, foi um acordo entre Portugal e Espanha, mediado pelo Papa Alexandre VI, para definir até onde iriam as terras portuguesas e a partir de onde, então, seriam as terras espanholas. Precisamos chamar a atenção que esse acordo aconteceu em 1494 e o Brasil, propriamente dito, ainda não havia sido descoberto, ainda não haviam chego aqui no Brasil, né? Cabral não tinha aportado nas terras brasileiras. Portanto, naquele momento, o que havia sido descoberta era a América, 2 anos antes, 1492, por Cristóvão Colombo. Mas, então, como já se sabia da existência de um outro continente, chamado de Novo Mundo, Portugal e Espanha, muito interessados, resolveram partilhar, dividir esse continente. Como foi feita essa partilha, então? Portugal era detentor, digamos assim, de um arquipélago no lado oeste da África, chamado Cabo Verde. A decisão do Papa, então, foi a seguinte: a partir do arquipélago de Cabo Verde, numa extensão de 2.500 quilômetros para oeste, seriam, então, terras portuguesas. A partir dessa linha de 2.500 quilômetros, seriam, então, terras espanholas. Bom, com esse tratado, esse acordo, então, o mapa do Brasil, naquele momento, ou o mapa das terras portuguesas e espanholas, ficou dividido mais ou menos da forma que nós estamos vendo aqui, com essa partezinha mais verdinha pertencendo a Portugal e a parte mais rosinha pertencendo à Espanha, isso relacionado ao território aqui mais ou menos do Brasil, né? É importante salientar que esse desenho aqui no fundo do mapa, assim, estabelecendo os estados brasileiros, não existia ainda naquela época, é claro, né? Ele está aqui só para que nós tenhamos uma noção de quanto do território brasileiro, quais estados do território brasileiro pertenciam, então, a Portugal, naquele momento da descoberta, e o quanto pertenciam, então, à Espanha. É claro que a gente sabe que isso não se manteve até hoje, foi alterado, mas o Tratado de Tordesilhas, então, muito importante como o primeiro acordo para estabelecer aqui os limites do território brasileiro, ou português naquele momento. 16 e 17, nós temos o período colonial, que se constituiu basicamente do momento da descoberta do Brasil, em 1500, até o ano de 1822, quando o Brasil conquistou a sua independência. Bom, durante esse período, uma coisa interessante aconteceu, né? No início de 1500, ou na metade de 1500, aí mais ou menos, o rei de Portugal, ou melhor, Portugal, se envolveu numa guerra contra os árabes. E nesse conflito com os árabes, o rei de Portugal acabou desaparecendo, faleceu, morreu, sumiu, nunca mais voltou para Portugal. Como o rei não tinha filhos, não tinha herdeiros, Portugal ficou sem um rei, né? O trono de Portugal não estava ocupado. Bom, por coincidência, o rei da Espanha, naquele momento, era primo do rei de Portugal. E por conta desse parentesco, a Espanha acabou se oferecendo para tomar conta das terras de Portugal e naquele momento, então, constituindo um grande reino, né, a União Ibérica, unia Portugal e Espanha. Nesse momento, o Tratado de Tordesilhas, que a gente acabou de falar agora, foi suspenso, não havia mais motivo, né, se os dois reinos estavam tão bem unidos naquele momento. O Tratado de Tordesilhas foi suspenso e os anos começaram a correr. Durante esse período, foi difícil controlar as fronteiras desse território todo muito grande, envolvendo Portugal e Espanha. E como haviam outros países interessados na conquista dessas terras, né, a exemplo de outros países europeus, Inglaterra, França, Holanda, esses países começaram a se aproximar aí do território antes conquistado pelos portugueses e espanhóis, inclusive aqui na região que hoje é o Brasil, mais especificamente na região da Bahia e de Pernambuco, os holandeses chegaram a constituir uma colônia e trabalhando com a produção de cana-de-açúcar e a venda de café para o mundo afora e para a Europa, né? Na verdade, naquele momento que era o principal negociador. Ok, o tempo passa e por volta de 1630, agora falando aqui da página 17, para que vocês acompanhem, por volta de 1630,
Portugal retoma já o controle das suas terras, né, e é encomendado então um mapeamento da região para saber exatamente até onde iam então as fronteiras de Portugal naquele momento, já que por muito tempo essa questão ficou unida aí com a Espanha. E nesse mapeamento foram incluídas nas terras portuguesas o que hoje é conhecido como Uruguai. Bom, essa inclusão não agradou muito à Espanha, gerou algum conflito ali entre Portugal e Espanha já naquele momento. E Portugal então havia chamado aquela região de Colônia do Sacramento. Nesse conflito aí assim, acontece que os espanhóis retomam a região e fundam o que ficou chamado de Vice-Reinado do Rio da Prata. Precisamos ter muito claro que existia, ou existe ainda, né, um rio muito importante ali, que é o Rio Uruguai, o Rio da Prata, conhecido também, e que a Espanha então funda o Vice-Reinado do Rio da Prata, que incluía aí o que a gente conhece hoje por Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai. Toda essa região passou a ser chamada de Vice-Reinado do Rio da Prata. Okay? Então, um pouquinho mais dessa história. Essa situação da Bacia do Rio da Prata que nós escrevemos agora na página 17, ela não se solucionou naquele momento. Para tentar solucioná-la, Portugal e Espanha estabelecem dois tratados, dois acordos. O Tratado de Madrid definia que toda aquela região no entorno do Rio da Prata pertenceria à Espanha. E o Tratado de Santo Ildefonso, em contrapartida, definia que toda a região no entorno do Rio Amazonas pertenceria a Portugal. Foi uma maneira de tentar equalizar as coisas. Acontece que isso também não resolveu a situação e o Brasil acabou se apropriando dessa região aí no entorno do Rio da Prata, a região mais próxima do que já era o território brasileiro. Essa situação também ficou tensa e essa própria região ali declarou independência, chamada de Província Cisplatina. Imaginem que nesse momento, então, temos o surgimento de uma terceira força. Nós tínhamos Portugal, um dos colonizadores, Espanha, o outro colonizador, e nesse momento surge um terceiro ali, nascendo ali naquele meio, chamado de Província Cisplatina. Quando a Província Cisplatina nasce logo o Brasil já declara guerra contra esse Estado e a situação continua tensa. Essa guerra dura aí aproximadamente 3 anos e para resolver então a situação em definitivo acontece a intervenção da França e da Inglaterra, desmontando esse Estado novo que havia surgido ali, esse país novo que havia surgido ali e criando então o país que hoje nós conhecemos por Uruguai, certo? Então o Uruguai surge nesse momento. É interessante chamar a atenção também que o Brasil mais tarde acaba se apropriando de um pedaço dessa terra do Uruguai que acaba se incorporando ao território brasileiro e hoje é conhecida como o estado do Rio Grande do Sul. Ok? Bom, sobre esses conflitos aí na província Cisplatina, na região do Rio da Prata, esses são os principais acontecimentos. E é importante chamar a atenção agora sobre o período do Império e da República, né? O Império, então, que vai de 1822, no momento em que o Brasil se torna independente, até 1889, e a República, então, a partir de 1889. A maior parte do território brasileiro é moldado, né? Essas fronteiras são definidas até o período do Brasil Império. Após o fim do Brasil Império, ou seja, no momento do Brasil República, a partir de 1889, foi anexado ao Brasil ao território do Acre. O território do Acre, então, que foi negociado com a Bolívia, o Brasil deu um pedaço de terra no Mato Grosso e pagou mais um dinheiro lá, que naquele momento equivalia a 2 milhões de libras esterlinas, e se apropriou dessa terra do Acre. Então, nesse momento, nós temos o último retoque, digamos assim, no desenho, no contorno do mapa brasileiro e desde então nós temos essa configuração. O próximo item agora a ser discutido, o item 2, formação territorial e atividades econômicas nesse espaço brasileiro. Vamos dividir em 2 períodos. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar. O século XVI e o século XVII. Lembrando, o século XVI é aquele período de 1500 até 1600. 1500 e tantos, então. Nós podemos observar no mapa, de acordo com a legenda, vocês já aprenderam isso no 6º ano, nós temos aqui a Rosa dos Ventos, temos aqui a escala, o título do mapa e temos também a legenda, né?
Muito bem, a gente pode enxergar que no litoral brasileiro ocorria a exploração do pau-brasil. Em alguns pontos desse vermelhinho ocorria o cultivo da cana-de-açúcar. Importante lembrar que a cana-de-açúcar foi uma cultura exótica, ou seja, uma cultura trazida para o Brasil, não é nativa do Brasil. Essa linha vermelhinha tracejada nós já estudamos, trata-se do Tratado de Tordesilhas. E esse mapinha pequenininho aqui em cima do globo nos auxilia a entender qual a situação do Brasil no mundo. Muito bem, passando para o século XVII, então agora falando de 1600 e tanto em diante, nós vemos que a atividade econômica no Brasil se expandiu. Então, pela legenda, nós podemos ver que ainda existe uma área amarelinha. A área amarelinha é a área que não é conhecida pelos exploradores. Nós podemos ver que no século XVI essa área era muito maior. Mas já temos algumas outras regiões com novas culturas, novas atividades econômicas se estabelecendo. A exemplo da região amazônica, com o que era chamado na época de drogas do sertão, relacionado a algumas culturas que só existiam ali na Amazônia, eram novidade para o mundo, né? Nós temos o exemplo do urucum, do cacau, por exemplo. A exploração do pau-brasil continuava acontecendo no litoral, como vocês veem, essa área mais verdinha clara aqui. A cultura da cana-de-açúcar também continuava acontecendo em alguns pontos do litoral e se expandindo um pouco na região aqui entre o Rio de Janeiro e Vitória. E nós temos agora o surgimento da pecuária bovina, ou seja, a criação de gado para corte. Vejam que ela vai se expandindo em direção ao interior. Bom, essa partezinha mais rosinha é domínio espanhol, a gente já sabe, e a linhazinha vermelha pontilhada é o Tratado de Tordesilhas, ok? Nós damos entrada nos séculos XVIII e XIX. Lembrando que século XVIII, estamos falando de 1700 e tantos, e século XIX, 1800 e tantos até 1900. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar, usando esses dois mapinhas aqui. O mapinha referente ao século XVIII, aqui, figura número 10, nos mostra a economia naquele momento. Então nós podemos ver que muita coisa se mantém, né, se ampliando, o pau-brasil continua no litoral, o café continua no litoral, expandindo um pouquinho. Essa área amarelinha continua ainda sendo bastante grande, que é a área não conhecida pelos colonizadores. As chamadas drogas do sertão na Amazônia continuam sendo exploradas, mas a criação de gado cresce bastante e surge uma atividade nova, essa amarelinha meio alaranjada, que é a mineração. Tanto a criação de gado quanto a mineração dão-se principalmente por meio das bandeiras, né? Ou seja, as incursões dos portugueses em direção ao interior para desbravar, conquistar novos territórios. Durante esse processo acontecem vários conflitos com os indígenas, um período bastante complicado da história brasileira, né? Muitos combates, muitas mortes, infelizmente. Mas dessa forma acabou acontecendo a expansão da atividade econômica e também das fronteiras portuguesas em direção ao interior, nas fronteiras brasileiras, nesse momento aqui já, certo? No século XIX, o que acontece de diferente aqui? O mapinha da figura 11 logo abaixo, né? No século XIX, então, essa busca por ouro se mantém, a atividade pecuária também se mantém. A busca por ouro tem uma alteração, a mineração, né? A mineração que antes acontecia só nos rios, naquele ouro que descia nos rios, ela passa a acontecer também nas montanhas, nas minas de ouro propriamente dito. Mas surge uma nova atividade, ou duas, três novas atividades. A Amazônia deixa de ser tão importante a questão das drogas do sertão, aquela história do cacau e do urucum que a gente falou na página anterior, continua acontecendo, mas passa a ser menos importante, e surge uma atividade econômica muito importante na Amazônia, que é a borracha, né, a vinda da árvore da seringueira. Além da borracha, uma outra atividade econômica surge no Nordeste, que é essa roxinha aqui, que é o algodão, também uma atividade econômica que passa a ser muito importante, mas aquela que realmente se destaca no cenário brasileiro, nesse novo momento, que agora é século XIX, lembrando século XIX, 1800 e tanto, é a atividade do cafeeira, né? A produção de café no interior de Minas Gerais, essa região mais verdinha. Nós podemos ver que no mapa aqui do século XIX,
A exploração de pau-brasil no litoral também desaparece, né? Já não é uma atividade tão promissora, na verdade havia desaparecido muito o pau-brasil, então já não era uma atividade econômica muito importante, mas surge o café. O café então passa a ser a principal atividade econômica do Brasil naquele momento, século XIX, 1800 e tanto, inclusive por conta do café são construídas ferrovias até o litoral para escoar essa produção de café, o café que passa a ser uma atividade muito importante para o Brasil. Nós precisamos chamar atenção também, aqui no lado, ó, que em 1808 a família real vem para o Brasil, a família real sai de Portugal, então Portugal fica meio sem rei novamente, destronado por conta de um conflito acontecendo ali na Europa, envolvendo a França. O rei de Portugal então vem para o Brasil, Dom João VI, e com isso estimula ainda mais o crescimento do comércio aqui no Brasil, ok? Agora entrando no século XX e XXI, né? Novamente um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, o mapinha nos ajudando bastante aqui, vamos lá, um zoom, atrapalhado aqui, vamos lá. Aí, vamos lá, um zoom no mapinha, figura número 12, Brasil, território e economia. Bom, estamos falando do século XX e início do século XXI. Lembrando, nós estamos agora no século XXI, 2023. Século XX, então, foi até 1999, o ano 2000, então 2001 começou o século XXI. Então não faz tanto tempo assim. Nesse período, 1900 em diante, a atividade econômica do Brasil se diversificou bastante, como vocês podem ver no mapinha, né? Aquelas atividades mais até o século XIX, elas foram muitas vezes substituídas. A agricultura cresceu bastante, antes a gente falava de cana-de-açúcar e café, essa agricultura cresceu muito, né? Se expandiu assustadoramente, hoje é uma das principais atividades econômicas do Brasil, né? O Brasil que é um dos maiores produtores de alimento para o mundo, né? Produtos agrícolas para o mundo, então passou a ser uma atividade econômica muito intensa, tanto no século XX quanto no século XXI agora, com diversos produtos, né? A gente tem aí, além de diversos tipos de frutas, de legumes, a gente tem o Brasil muito forte na questão da soja, na questão do milho, na questão ainda da cana-de-açúcar, e a gente já falou que essas culturas, elas acabam, falamos em sala de aula, que essas culturas acabam sendo muito importantes no cenário mundial, embora, por exemplo, a gente ache que não consome muito soja, ou milho, ou trigo, alguma coisa assim, mas na verdade elas estão envolvidas em diversas outros alimentos que nós consumimos. Bom, além da atividade agrícola, nós tivemos também um crescimento muito grande da indústria, nesse período já do século XX, 1900 e tanto em diante. Então, a indústria cresceu com base muito forte na indústria automotiva, então produção de automóveis, mas essa indústria extrapolou o automotivo, ela foi também para a siderurgia, que é a produção de aço, a metalurgia, produção de peças, materiais de construção, indústria química, a indústria aeronáutica, inclusive, né? O Brasil hoje tem uma grande fábrica de aviões, que é a Embraer, um dos aviões mais disputados no mundo, aí assim, é um avião brasileiro, né? Aviões da Embraer. Então essa atividade econômica se dinamizou absurdamente, muito. Não sei se vocês ouviram aqui agora, a gente falou de avião, acabou de passar um helicóptero aqui em cima agora, aqui fazendo um barulhão. Bom, isso também proporcionou, né, estimulou o crescimento das estradas, foram muitas estradas construídas, estradas de ferro, muitos portos novos sendo construídos. Então nós tivemos essa ampliação pelo Brasil todo, como o mapinha nos mostra aqui, nas principais atividades. A mineração também passou a ocupar um papel cada vez mais importante, né, não ficando só no ouro, como a gente falava anteriormente, mas diversos minérios importantes para a indústria de forma geral. A região da floresta amazônica também se destaca, né, com o cultivo de diversas atividades diferentes, né, diversas culturas diferentes, e nós temos um Brasil agora século XX e XXI bem diferente do Brasil até o século XIX. Um Brasil agora então que se envolve muito mais na atividade econômica mundial. Ok, esse item fica por aqui. Na próxima videoaula a gente fala do último item desse capítulo. É importante lembrar aqui, eu deixo para vocês estudarem, sobre os bandeirantes, né? A gente falou dos bandeirantes aqui no século XIX, XVIII e XIX, e tem um textinho sobre os bandeirantes aí, eu gostaria que vocês dessem uma olhada para entender quem foram essas figuras que responsáveis aí
pela a colonização, digamos, do interior do Brasil, né, desbravando novas terras, mas também se envolvendo em vários conflitos aí com os indígenas, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.